Fala galera, bem-vindos ao mini curso de Cálculo Zero. Esse é o vídeo 4, a gente vai falar mais especificamente sobre trigonometria. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, entra lá no nosso canal no YouTube que vai ter uma playlist com todos os vídeos em ordem. A gente vai ter uma série de 7 vídeos introduzindo melhor sobre cálculo, tendo uma melhor introdução sobre cálculo a partir do ensino médio, uma introdução mais do ensino médio para a faculdade, como que você desenvolve melhor a parte de cálculo, tendo uma introdução do que você vai utilizar e do que pode ser crucial para você ter um desenvolvimento melhor em cálculo. Esse é o vídeo 4, a gente vai falar mais especificamente sobre trigonometria. E aqui a gente tem os tópicos que já foram abordados, que são função afim modular, função quadrática exponencial e logarítmica, função par e ímpar, composta e inversa. E dando continuidade agora ao nosso assunto, eu vou falar mais especificamente sobre trigonometria. Eu vou fazer esse vídeo bem detalhadinho, então se alguém quiser acelerar o vídeo, tem aqui na barra do YouTube, tem uma função para você acelerar o vídeo, pausar o vídeo ou deixar ele mais lento. Então, de acordo com o quanto você está acompanhando do vídeo, eu estou fazendo ele bem detalhadinho, então se vocês quiserem acelerar o vídeo, é só colocar aqui na barra do YouTube. E dando continuidade agora ao nosso assunto, eu vou falar mais especificamente sobre trigonometria. Então, introduzindo aqui melhor, falando um pouco melhor sobre mim, eu sou João Lucas Hernandes, eu participo do PET Engenharia já tem um ano. Aqui a gente tem as redes sociais do PET, caso você queira seguir e ver o nosso trabalho, a gente tem um trabalho muito maneiro, a gente tem vários grupos que tratam sobre várias coisas. Eu, mais especificamente, faço parte do grupo de materiais, faço parte do grupo de Cálculo Zero e também faço parte do grupo de marketing. Se você quiser saber melhor sobre esses grupos, você entra lá no nosso Instagram, instagram.com/petengmacaé. Lá tem os subgrupos, eles falam sobre várias coisas. Nosso conteúdo no Instagram é bem vasto, se vocês verem lá. Tem conteúdo sobre curiosidades, sobre curso de Excel, tem bastante coisa. Tem um conteúdo muito bom. E dando introdução aqui, eu vou falar melhor sobre quais tópicos eu vou abordar nessa aula. Que a gente tem a introdução mais sobre a trigonometria, o que é trigonometria em específico. A gente tem os assuntos sobre o triângulo e retângulo, que elas estão presentes em basicamente tudo. A gente tem as identidades trigonométricas que ajudam bastante a gente a resolver vários problemas envolvendo trigonometria. São várias identidades trigonométricas, a gente vai dar uma pincelada sobre elas melhor. A gente tem o círculo trigonométrico, que auxiliam a gente a visualizar melhor as identidades trigonométricas, as funções trigonométricas. A gente tem funções circulares para poder explicar melhor as funções que envolvem a trigonometria, e a gente tem umas tabelas de identidades trigonométricas, porque realmente são muitas identidades, então a gente chegou a listar, fizemos uma lista com todas as identidades para poder passar melhor para vocês quais são as mais utilizadas e quais são as identidades que mais aparecem para a gente poder utilizar e mais caem em exercícios. E aí a gente começa com o número π. Que o π é nada mais do que uma constante. Ela é a constante mais antiga que se tem conhecimento e ela foi utilizada para a formulação de vários cálculos. Ela é mais utilizada para a formulação de área de círculo, volumes de sólidos e coisas assim. Então, ela é utilizada até hoje, é uma constante, ela está presente em tudo. E ela nada mais é do que a razão entre a circunferência, o π. Nada mais é do que a razão entre a circunferência de um círculo sobre 2 vezes o raio. A gente tem aqui a circunferência, a gente tem 2 vezes o raio aqui. Se você pegar essa circunferência inteira aqui, você pode até utilizar uma fita durex e uma fita métrica para você utilizar, para poder você verificar isso na prática. Você pega, mede a borda do durex, vê quanto vale. Divide ela por 2 vezes o raio, você medindo aqui já o diâmetro, já sai direto, você medindo aqui a distância entre uma borda e a outra, bem no meio, você consegue retirar esse valor, que é de 3,14 aproximadamente. Esse número vai ser interessante pra gente, que a gente vai utilizar ele em praticamente tudo que envolve trigonometria, que ela dá vários valores sobre seno, cosseno, e essa constante ela é bem utilizada, a gente vai ver ela bastante mais pra frente. Dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre os ângulos. O que são ângulos? Elas nada mais são do que 2 semirretas que têm a mesma origem, o mesmo vértice. E os ângulos são essa distância entre uma reta e outra.
Elas são medidas em grau ou em radiano, de acordo com o sistema internacional, no caso. Conforme suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, que é esse ângulo mais fechado, o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, é absoluto esse valor, o ângulo reto ele vale 90 graus, o ângulo obtuso, que é um ângulo que ultrapassa o ângulo de 90 graus, mas sem ultrapassar o limite de 180 graus, e o ângulo raso, que é o ângulo de 180. A gente tem duas medidas de ângulos usuais que a gente citou anteriormente, que são o grau, que é a partir de 0 graus, uma volta inteira completa 360 graus. Um ângulo corresponde a 1 sobre 360 de uma volta, então uma volta inteira corresponde a 360 graus, uma circunferência. E a gente tem uma medida do SI, que é o radiano, que a gente denota 1 rad. É um ângulo correspondente a um arco de mesmo comprimento do raio da circunferência. Ficou um pouquinho complicado, mas a gente vai explicar melhor no próximo slide. Aqui a gente tem os ângulos, o ângulo agudo, que mede menos do que 90 graus. A gente tem um ângulo reto, que vale exatamente 90 graus. Esse ângulo aqui vai ser interessante para a gente estudar melhor a parte de trigonometria, vocês vão ver melhor mais para frente. E a gente tem um ângulo obtuso, que mede mais do que 90 graus e menos do que 180. Aqui a gente tem as definições dos ângulos. Como eu disse aqui, 360 graus ela corresponde a uma volta inteira, então aqui a gente tem a definição de grau. O que é o grau? Ele corresponde a 360 graus, corresponde a uma volta inteira. Então, se a gente tem um ângulo reto aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem um ângulo reto, e a gente tem o mesmo para uma circunferência inteira. Aqui a gente tem um ângulo de 90, que 180 e 270. E aqui a gente tem a definição de radiano. Radiano, a gente explicou anteriormente, que é a razão em que um comprimento do arco equivale a um comprimento do raio. O que isso significa? Esse comprimento do arco aqui, que a gente chama de S, ela equivale exatamente ao comprimento do raio. Esse tamanho aqui do raio é exatamente o valor que a gente tem aqui para o arco. Isso equivale a 1 radiano. Aqui a gente tem o comprimento de um arco em termos de um ângulo. A gente tem o arco equivalendo ao raio, a distância do raio aqui, vezes o ângulo. Ou seja, se a gente tem um ângulo de 1 rádio, a gente tem um S igual ao raio. Se a gente tem um ângulo θ qualquer, a gente tem o arco valendo o raio vezes esse ângulo θ. E aqui a gente tem a conversão grau-radiano, em que 0 graus vale 0 radiano normalmente, 360 graus vale 2π radiano. E aqui a gente tem valores para 90 graus, 180 graus e 270 graus. Se a gente quer descobrir um valor em radiano, sabendo o valor em graus, a gente pode fazer uma conversão simples fazendo uma regra de 3. Por exemplo, se eu sei o valor de 180 graus em radiano, que no caso aqui é π radiano, eu posso fazer uma regra de 3 simples, em que 180 graus equivale a π radiano. E se eu quero saber o valor em graus de algum valor em radiano, sei lá, por exemplo, a gente tem aqui 3π sobre 2. A gente fazendo essa regra de 3 simples, a gente consegue descobrir o valor de x. Aqui, mais especificamente, a gente tem determinando o valor do ângulo em radianos para uma volta completa. Aqui a gente tem aquela regra de 3 que eu especifiquei melhor no outro slide, em que 1 radiano sobre r equivale a x radiano sobre 2πr. Então a gente tem aqui que x vale 2π. O que isso significa? Que 2πr é a circunferência inteira. Aquela equação que a gente teve no início, a circunferência equivale a 2πr. Aí a gente tem aqui o valor para x radiano, em que 2π equivale a uma volta inteira, esse valor em radiano. Ou seja, com essa equação simples, a gente consegue descobrir quanto vale uma volta inteira em radianos, que no caso equivale a 2π.
E aqui a gente tem melhor o comprimento de um arco. Como que a gente faz para calcular o comprimento de um arco, sabendo o raio do círculo e o ângulo que ele tem. E aqui a gente tem equivalência. Se S vale raio quando o ângulo é de 1 radiano, ou seja, o comprimento do arco vale o mesmo valor do raio, quando o valor é em 1 radiano, se a gente tem θ radiano, que é um ângulo qualquer, a gente tem o valor do arco sendo igual ao raio vezes esse ângulo. Ou seja, se a gente multiplicar o ângulo que a gente tem vezes o raio, a gente tem esse comprimento do arco. A gente tem, a partir dessa regra de 3 simples, a gente também consegue descobrir quanto que vale o comprimento do arco a partir desses dois valores, a partir do valor do raio e a partir do valor do ângulo. E aqui a gente tem um exemplo simples, a gente vai fazer aqui agora. A gente determina uma aproximação em graus para um arco cuja medida é de 1 radiano. A gente precisa de 1 radiano equivalendo em graus. O que a gente faz aqui no caso? A gente tem 1 radiano equivale a x graus. E lembrando lá de trás, a gente viu que 2π radiano equivale a 360 graus, certo? Que equivale a uma volta inteira. Fazendo essa regra de 3 simples, a gente tem 2π vezes x, aqui, ó, multiplica esses dois, equivale a 1 radiano vezes 360 graus. 360 graus vezes 1 radiano. Se a gente quer isolar o valor de x, quer descobrir quanto que vale x, que é a medida em graus para 1 radiano, a gente joga o 2π radiano lá para baixo, a gente joga esse 2π radiano aqui para baixo da equação, dividindo, a gente tem 360 graus vezes 1 radiano sobre 2π radiano. Essas aqui eu botei a unidade de medida para poder ficar mais simplificado. Aqui a gente pode cortar radiano com radiano. E aqui a gente tem 360 graus sobre 2π. Que no caso equivale aproximadamente, que é um tio, aproximadamente 57 graus. Usando essa regra de 3 simples, a gente consegue descobrir praticamente todos os graus. A gente consegue descobrir o valor tranquilamente. E é uma ferramenta muito útil, caso você tenha um valor e queira descobrir o outro. A partir daí a gente começa o estudo dos triângulos retângulos, que nada mais são triângulos que têm sua composição um ângulo de 90 graus entre dois catetos, aqui no caso é o cateto B e o C. Eles formam um triângulo com a hipotenusa de tamanho A. E a partir desse componente a gente tem essa relação aqui, que é muito vista no ensino médio, em que a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual à soma desses dois catetos ao quadrado. Só que de onde que veio essa fórmula? Eu trouxe uma noção intuitiva aqui, um desenho para poder ilustrar melhor isso para vocês. A gente tem aqui um quadrado formado por vários triângulos desse daqui, desse triângulo menor. Eles têm tamanho A, B e C, como esse aqui também. E a partir daí a gente vê aqui, ó, esse quadrado aqui de dentro, ele tem o lado A, tem tanto o lado A quanto a altura A, é um quadrado. Isso aqui vale A ao quadrado. Então a gente coloca aqui A ao quadrado. A gente quer descobrir a equivalência dessa equação aqui. E aqui a gente vê que tem C vezes o B
sobre 2, que é a área desse triângulo aqui. A área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A gente está calculando a área desse triângulo aqui. Só que ele é 4 vezes. A gente tem esse triângulo aqui, esse daqui, esse triângulo aqui e esse daqui também. Então a gente tem 4 vezes esses triângulos, BC sobre 2, que é a área desse triângulo aqui, BC sobre 2. Isso equivale a esse triângulo, esse quadrado maior aqui. Esse quadrado maior, ele tem um lado B mais C. Vocês observarem aqui, ó, a gente tem esse lado B e o C. Então isso aqui tudo, isso equivale a B mais C. Então esse quadrado inteiro aqui, ele vale B mais C ao quadrado. Isso aqui é B mais C ao quadrado. A partir daí, a gente tem A ao quadrado mais 2BC mais não, perdão. É igual a B ao quadrado mais 2BC, é o quadrado da soma, né? B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. A gente corta esse BC com esse BC, aí a gente obtém essa fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa foi uma demonstração bem intuitiva, utilizando uma ilustração simples. Essa noção de teorema de Pitágoras é bem utilizada tanto na trigonometria, tanto em qualquer área. E ela vai ser bem importante para a gente entender o funcionamento de senos e cossenos mais para frente. E aqui a gente começa com as razões trigonométricas. Para cada ângulo agudo de um triângulo retângulo, tem 6 razões trigonométricas. A gente tem o seno, vou marcar aqui, a gente tem o seno, cosseno e tangente. Esses aqui são os mais comuns, vocês devem ter visto. A gente tem esses aqui que são mais incomuns, tem a cotangente, a secante e a cossecante. E elas equivalem a razões entre os tamanhos do triângulo. Aqui o seno equivale ao cateto oposto sobre hipotenusa. Mas cateto oposto ao quê? Esse cateto oposto significa o cateto oposto ao ângulo. Aqui, por exemplo, seno de alfa. Seno de alfa é C sobre A. Aqui é a alfa, aqui é o cateto oposto ao ângulo. Aqui está o ângulo e aqui esse é o C. Ele está oposto ao ângulo. Sobre A, que vale a hipotenusa. A gente tem um cosseno, que é o cateto adjacente. Adjacente significa colado, então esse cateto ele está colado ao ângulo. Esse é o ângulo alfa, o cateto B está colado ao ângulo. A gente tem tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ele também pode ser escrito como seno sobre cosseno, também equivale a mesma coisa. E aqui a gente tem um outro ângulo beta, em que no caso o seno oposto ao ângulo beta é B e a hipotenusa é o A. Isso mostra que a equivalência para outros ângulos muda o valor de seno e o de cosseno. Aí aqui a gente tem outras equivalências. O cosseno é o B sobre o A, cosseno de alfa no caso, que é o cosseno no caso aqui é o cateto adjacente, ou cateto colado, sobre a hipotenusa. Tanto cosseno de beta, o cateto colado sobre a hipotenusa. E aqui a gente tem outros valores para tangente, cotangente, secante. Esses aqui são menos utilizados, a gente vai focar mais aqui no seno e no cosseno. Mas essas relações aqui também são importantes para a gente realizar cálculos e mais posteriormente em cálculo a gente utilizar para fazer integrais, e isso vai ser bem mais explicado mais para frente. Aqui a gente tem um exemplozinho básico para fixar essa ideia de senos e cosseno. Aqui ele pede para determinar a área do triângulo abaixo em função de A, B e θ. Aqui a gente tem o cateto A, B e o ângulo θ. Ele pede para determinar a área desse triângulo em função desses 3 valores.
Aqui a gente pode visualizar dentro desse triângulo que ele tem uma altura H. Uma altura H qualquer. A partir daí, a gente tem que um ângulo θ, um cateto oposto de tamanho H e uma hipotenusa de tamanho A. Então, o seno desse ângulo θ vai ser a altura sobre a hipotenusa, que é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Aí, a partir daí, a gente tem que essa altura, jogando o A lá para cima, multiplicando, equivale a A vezes o seno desse ângulo θ. A gente não vai utilizar H. A gente precisa do triângulo em função de A, B e θ. Só que esse H ele aparece como a altura do triângulo. Então a gente desenvolve aqui para achar a área do triângulo. E a fórmula da área do triângulo é o tamanho da base vezes a altura sobre 2. Então a gente tem aqui a base, tá, a área do triângulo. Vamos lá. Ele é igual a base vezes a altura sobre 2. A altura, ela é A vezes o seno de θ. Então a gente tem aqui que a área do triângulo, ela é A vezes o seno de θ vezes o B sobre 2. Sobre 2. Aí a gente achou a área do triângulo em função de A, B e θ. A área do triângulo, A, seno de θ, B sobre 2. Bem fácil, bem intuitivo. O único problema aqui é enxergar essa altura do triângulo aqui e utilizar essa função seno, mas esses são truques que a gente vai adquirindo com o tempo. E agora a gente passa para a próxima parte, que são de ângulos notáveis. Vocês já podem ter visto em algum lugar os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Eles são chamados de ângulos notáveis, porque eles aparecem frequentemente em provas vestibulares. Então, a gente precisa ter de cor o seno e o cosseno desses ângulos. Aqui, a partir do ângulo de 45, que é mais fácil. A gente tem aqui o seno de 45, ele equivale ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente tem seno de 45, ele equivale ao cateto oposto a sobre a hipotenusa, que é a raiz de 2. Isso aqui se traduz em raiz de 2 sobre 2. Multiplicando a raiz de 2 em cima e embaixo, a gente tem raiz de 2 sobre 2. O mesmo vale para o cosseno de 45. 45. Por quê? 45 graus. Porque o cateto oposto ele vale A, mas o cateto adjacente ele também vale A. Então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Esse é o único ângulo em que isso acontece. Agora, a gente pega os ângulos de 30 e 60 graus. A gente tem aqui o seno de 30, começando pelo seno de 30. A gente tem um ângulo de 30 aqui, ó, nesse triângulo retângulo, a gente tem o ângulo de 90 graus aqui. Ele é o cateto oposto, que é A sobre 2, sobre a hipotenusa, que é A, esse tamanho aqui. Okay? Que é igual a meio. Isso é bem fácil, tranquilo de fazer. Você conseguir enxergar os valores aqui dentro, o triângulo. Você conseguir enxergar isso é bem tranquilo. E agora a gente parte para o cosseno de 30. Cosseno de 30
ele equivale ao cateto adjacente, que é o cateto que está colado. Aqui, ó, a raiz de 3 sobre 2. Isso tudo sobre a hipotenusa, que é a A. Então, isso equivale à raiz de 3 sobre 2. Esses valores estão aqui, mas são valores obtidos através de geometria. Tipo, a altura de um triângulo. A altura de um triângulo equilátero equivale a raiz de 3 sobre 2. Isso equivale a sobre 2 e a sobre 2. Isso aqui é como se fosse um triângulo equilátero. O mesmo vale para um quadrado de lado A. A diagonal principal dele vale a raiz de 2. Isso só para exemplificar aqui os valores que já estão aqui no desenho. A tangente a gente pega os valores de seno e de cosseno que a gente encontrou. E a gente pode realizar o mesmo procedimento aqui para o ângulo de 60 graus. Esses dois ângulos de 30 graus e de 60 graus, eles são ângulos suplementares. Ou seja, se eu somar o ângulo de 60 com o de 30, eu tenho um ângulo reto. Por essa maneira, a gente tem que o cosseno de um ângulo vai ser o seno do outro ângulo. E vice-versa. Por exemplo, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Se vocês forem calcular aqui, a gente tem aqui os valores na próxima tabela. A gente tem aqui, ó, o seno de 30 graus como se fosse o cosseno de 60 graus. Eles são ângulos suplementares, então os valores de seno e de cosseno deles são invertidos. E resumindo um pouco os resultados que a gente obteve no slide anterior, a gente tem aqui essa tabelinha que vocês também já devem ter visto. É uma tabela bem intuitiva, mas dando uma resumida, dando uma refrescada, a gente tem esses valores aqui para ângulos de 30, 45 e 60. Dando continuidade agora, a gente tem aqui um exemplo em que a gente tem a foz de um rio, o rio Amazonas. Ele tem cerca de 330 km de largura. Aí essa questão pede essa distância D. Ela dá um ângulo θ, dá o cosseno desse ângulo e ela pede essa distância, sendo que um barco percorre essa distância na diagonal e a largura do rio é de 330 km. Com esses valores a gente consegue calcular esse valor aqui de D. A gente parte que o cosseno de θ é igual a 0,75. Isso é igual a 3/4. Só que esse cosseno de θ, ele é cosseno de θ é igual a 330, cateto adjacente. Esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo, adjacente aqui ao colado, sobre a hipotenusa, que vale D. Então a gente tem dois valores para o cosseno, 3/4 e 330 sobre D. A gente iguala esses valores sobre D. É igual a 3/4. A gente tem D é igual a 330 vezes 4/3. Isso é igual, trazendo na calculadora aqui, vezes 4 dividido para 3. Isso dá 440. Isso vale 440. Bem tranquilinha a questão, a gente usa conceitos de cosseno. É mais um exemplo para poder a gente entender como se usa senos e cossenos. E seguindo para o próximo slide, a gente segue com identidades trigonométricas, que são identidades feitas a partir de outras identidades do triângulo retângulo. E a gente começa com aquela identidade fundamental que a gente calculou no início do estudo de trigonometria,
que é essa do Teorema de Pitágoras, em que a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Só que, se a gente pegar aqui o valor de b ao quadrado, b é o cateto adjacente ao ângulo alfa. B sendo o cateto adjacente, a gente tem que o cosseno desse ângulo alfa é b sobre a. Nesse caso aqui, cosseno de alfa é igual a b sobre a. Se a gente isolar o b, b vai ser igual a a vezes o cosseno de alfa. O mesmo vale para o seno. O seno de alfa vai ser c, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Seno de alfa é igual a c sobre a. Transformando, a gente tem que c é igual a vezes o seno de alfa. A gente usando essa propriedade de Pitágoras, a gente transfere b é igual a cosseno θ. A gente tem a ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. C a gente transforma em a ao quadrado seno ao quadrado de alfa. Aqui a gente tem c ao quadrado, aqui a gente tem o valor, esse valor aqui ao quadrado. Isso tudo é igual a ao quadrado. Isso tudo aqui está multiplicando a. A gente pode cortar. Aqui no caso a gente complementou, pode cortar. E a gente obtém essa primeira identidade trigonométrica aqui, que é uma relação muito importante. A gente pode descobrir um seno complementar a partir de um valor de cosseno, por exemplo, e vice-versa. Se você souber um, consequentemente você sabe o outro. Aqui a gente tem um exemplo bem fácil para determinar um seno de um ângulo agudo alfa, sabendo que o cosseno dele é igual a 0,6. Usando aquela identidade que a gente calculou antes, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Se a gente sabe o valor do cosseno, seno ao quadrado de alfa mais 0,6 ao quadrado é igual a 1. A gente tem que seno ao quadrado de alfa é igual a 1, faltou aqui a aspa, menos 0,6 ao quadrado é 0,36. 0,36. A gente tem que o seno desse ângulo é igual a raiz desse valor aqui. 1 menos 0,36 é 0,64. Fazendo essa continha aqui, a gente vê que o seno do alfa é igual a 0,8. Bem tranquilinho, só utilizamos aqui essa relação fundamental. A partir do cosseno a gente obteve o seno. Bem tranquilo. E agora, exemplificando melhor uma parte das identidades trigonométricas, a partir daquela identidade que nós encontramos nos outros slides, em que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é 1, a gente pode tanto dividir ele por cosseno dos dois lados, tanto dividir por seno. A gente obtém outras duas identidades bem interessantes. A gente dividindo aqui a primeira por cosseno, a gente obtém 1 mais seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa, sendo igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Isso equivale a dizer que o 1 mais tangente de alfa, tangente ao quadrado de alfa, é igual a secante ao quadrado de alfa. Isso só dividindo aquela relação anterior por cosseno ao quadrado de alfa. A mesma coisa vale para o seno. Se você dividir os dois lados da equação por seno, você obtém esse valor aqui para cotangente, cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa mais 1,
sendo igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Isso se traduz nessa outra equação aqui, que também é uma identidade trigonométrica. Passando aqui agora para as identidades, a gente tem uma tabelinha aqui geral para exemplificar quais a gente viu até agora. A gente viu tangente, cotangente, secante e cossecante, com esses valores aqui, a partir de seno e cosseno. A partir de essas fórmulas são basicamente todas escritas a partir de seno e cosseno. Aí a gente tem essas relações aqui. E a partir daqui a gente acha as relações fundamentais. Aqui o que a gente achou sobre cosseno e seno. E o que a gente viu nos slides anteriores. Dividindo para cosseno, a gente obtém isso aqui. Dividindo essa equação de cima por cosseno, a gente obtém essa daqui, dividindo toda essa equação por cosseno. Cosseno ao quadrado, no caso. E essa daqui a gente obtém dividindo por seno ao quadrado de alfa. Cotangente ao quadrado de alfa mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de alfa. E aqui a gente tem duas leis que valem para triângulos quaisquer. O nosso foco aqui no vídeo é triângulos retângulos, mas vale frisar. Essa lei dos senos, ela vale para qualquer triângulo de qualquer lado, quaisquer lados, em que o seno de um ângulo sobre a face que está oposta ao ângulo, isso é, a gente tem um ângulo beta aqui. A face do triângulo que está oposto a esse ângulo é o que vai embaixo do denominador. É igual ao seno de um outro ângulo dentro desse mesmo triângulo sobre o comprimento que está oposto a esse ângulo. Isso vale para B, seno de beta sobre B, seno igual a seno de alfa sobre A, em que é igual também a seno de gama sobre C. E aqui a gente tem a lei dos cossenos. Isso aqui vale para qualquer triângulo, em que para um ângulo alfa qualquer, a gente tem A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. Se a gente tem um cosseno de alfa sendo igual a zero, a gente tem a relação fundamental. Isso é, se o cosseno de alfa for zero, o ângulo é de 90 graus, então a gente tem um triângulo retângulo, então vale essa equação aqui. E passando agora para o próximo slide, a gente tem um círculo trigonométrico, que nada mais é que um círculo que tem suas componentes em x e em y, como sendo cosseno de um ângulo θ qualquer e um seno de um ângulo θ qualquer. Esse ângulo está representado aqui, um círculo de raio P. Ele tem um ângulo θ, um P de x e y, onde x é o cosseno de θ. O cosseno de θ vai ser esse comprimento aqui do triângulo. E o seno de θ. O seno de θ vai ser esse comprimento aqui do triângulo. Esse aqui é o nosso y. Esse aqui é o nosso x. E aqui a gente tem melhor os quadrantes. Os quadrantes eles ajudam a gente a saber quais são os sinais que cada componente vai ter. Componente de seno, componente de cosseno. Aí aqui a gente tem o primeiro quadrante. A gente lê dessa forma. O primeiro é onde x é positivo e y é positivo. O segundo quadrante é onde y é positivo e x é negativo. O terceiro quadrante, a gente tem y negativo e x negativo. E o quarto quadrante é onde y é negativo e x é positivo. Mas isso é interessante para a gente saber quais os valores de cosseno e seno, quais os sinais de cosseno e seno vão ter em cada quadrante. Aqui a gente tem uma imagem que exemplifica melhor, onde seno, sendo a componente y desse gráfico, ele obtém valores positivos para o que estão acima da linha do eixo x e componentes negativos para valores que estão abaixo do eixo x. A mesma coisa vale para o cosseno, só que invertido. O cosseno ele é representado aqui pelo x, cosseno de um ângulo θ qualquer. Ele obtém valores positivos para o que está depois do eixo y, ou seja, ele tem como componente essa vertical aqui,
essa horizontal aqui, e ele obtém valores positivos para os que estão à frente do eixo y. Mesma coisa vale para a tangente, só que a tangente ela equivale ao seno de um ângulo qualquer sobre o cosseno de um ângulo qualquer. Então aqui o primeiro quadrante a gente tem positivo. Ela é positiva porque a tangente de um ângulo qualquer aqui é seno de um número positivo, um seno sendo um número positivo, sobre cosseno, que é um número positivo, vai dar a tangente de um número positivo. A gente faz a mesma coisa aqui para o segundo quadrante na tangente. Aqui a gente tem um valor negativo, porque a gente tem um seno sendo positivo, só que no segundo quadrante o cosseno é negativo, então o valor da tangente nesse terceiro quadrante a gente tem um valor negativo. A gente repete o mesmo procedimento para o terceiro e para o quarto quadrante. A gente obtém aqui seno negativo sobre cosseno negativo vai dar uma tangente positiva, e um seno negativo sobre um cosseno positivo vai dar uma tangente negativa. E aqui a gente começa o estudo das funções periódicas, que o fundamento de uma função periódica é que ela se repete, ela se repete a cada ciclo, tendo um período do tamanho t. Ela segue um padrão, ou seja, o f de x ela vai ser igual ao f de x mais esse período. É igual a f de x mais esse período. Fazendo esse exemplo melhor, a gente tem essa função aqui, f de x é igual a menos 1 elevado a x. A gente tem aqui para 0, a gente tem f de x valendo 1, para 1, f de x valendo menos 1, para 2, f de x valendo 1, e esse valor vai se repetindo, menos 1, 1, menos 1, 1. Vocês percebem aqui que o período dessa função é 2, porque esse valor 1 ele se repete a cada dois valores. Aqui, ó, 0 ele vale 1, em 2 f de x vale 1, e em 4 f de x vale 1. A mesma coisa vale aqui para o menos 1. No 1 ele vale menos 1, no 3 essa f de x ela vale menos 1, e no 5 f de x também vale menos 1. Isso é uma função periódica, ela se repete. Isso não é diferente nas funções de seno e cosseno. A gente tem esse exemplo aqui da função seno. Essa aqui é o gráfico da função seno. Isso aqui é uma função y é igual a seno de x. Então nesse gráfico aqui a gente tem valores para x nessa reta aqui, e para y a gente tem os valores de seno de x. Vocês percebem aqui que o gráfico ele corta o zero em várias vezes? Isso aqui significa que ela é uma função periódica. Não necessariamente, mas isso aqui se traduz basicamente em uma função periódica, porque ela faz um ciclo e depois retorna à sua posição de origem. Ou seja, essa f de x ela é igual a f de x mais um período. E que período é esse? A gente pode descobrir aqui, ó, que o seno de x ele faz um ciclo e a cada 2π ela retorna à sua posição de origem. Esse gráfico aqui, ó, ele é exatamente igual a esse gráfico aqui. Entre 0 e 2π, para valores entre 0 e 2π, esse gráfico se repete para o seno, então ela é uma função periódica. Aqui a gente analisa melhor as propriedades da função seno. Aqui a gente tem periódica de período t é igual a 2π. Como a gente estava falando anteriormente, aqui a gente tem um valor para 0, e aqui a gente tem um valor para 2π. Esse gráfico aqui ele se repete para lá, e ele tem esse comportamento infinitamente. Então a gente tem esse período para ela, em que seno de x vai ser exatamente igual ao seno de x mais um valor 2π. A gente tem essa propriedade, ela é periódica por essa propriedade. E essa função ela é limitada entre menos 1 e 1. Ou seja, para qualquer valor de x que você colocar, seno de x ela só vai estar entre 1 e menos 1. Ela só vai agir nesse intervalo aqui. A mesma coisa que vale para o cosseno.
O cosseno ela tem essa propriedade, é o mesmo período de 2π. Cosseno de x é igual ao cosseno de x mais 2π. E a gente pode ver aqui, ó, começando daqui, a gente tem o gráfico, e aí em 2π esse gráfico continua. A gente tem essa propriedade aqui, ó, valendo para cada intervalo de 2π. Ela segue aqui, faz o gráfico e volta para sua posição de origem. E esse comportamento se repete em todo o gráfico. Ela também é limitada entre -1 e 1. Você vai ter um valor para cosseno limitado entre 1 e -1. E aqui a gente começa com as identidades trigonométricas. Essas aqui são as comuns utilizadas. A gente tem para tangente, cossecante, secante e cotangente. Essas aqui são as fórmulas da soma de ângulos quaisquer, ângulos da soma. A gente tem essa propriedade aqui, elas são bem utilizadas. A gente tem aquelas identidades fundamentais que a gente calculou no início. Aqui a gente tem o seno a quadrado de um ângulo, sendo 1 menos o cosseno vezes 2 vezes o ângulo. A mesma coisa valendo para o cosseno, só que aqui a gente trocou o sinal. Aqui a gente tem a fórmula que a gente chama de arco duplo, em que a gente quer saber o seno de um ângulo que é multiplicado por 2, ou seja, você tem um seno de 2θ como valendo um seno da multiplicação do seno de θ por cosseno de θ vezes 2. Aqui a gente tem a mesma coisa para o cosseno, só que aqui a gente tem os valores ao quadrado. E aqui a gente tem os valores para multiplicação de cossenos e senos, em que ele vale meio da diferença mais a soma desses arcos, de cosseno para seno. Aqui a gente tem essas formulinhas bem interessantes. Aqui a gente tem o arco da soma, seno de A mais seno de B, cosseno de A mais seno de B, valendo metade do arco, 2 vezes seno de A mais B sobre 2, vezes cosseno de A menos B sobre 2, isso para seno de A mais B, tudo isso aqui multiplicado por 2. E a gente tem esses valores para seno, cosseno, e a soma e a diferença. E é isso, galera, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar essa série, a gente tem outros vídeos até integral, espero que vocês tenham gostado.